a Loudness, o gerente, presidente, diretor Marcos Pilot pela ajuda com este webinar. Contatamos eles porque sabemos que eles têm muita experiência nesse campo de desenho, desenhos especializados de som para grandes espaços. Vamos ter uma apresentação muito interessante por parte do Diogo, que é um engenheiro de som que trabalha para Loudness. Eu vou pedir para o Diogo falar um minutinho sobre a experiência dele, o background que ele tem. E vamos ver primeiro uma apresentação da Loudness, o que a Loudness faz. Tem muitos projetos, tem muita experiência, uma empresa de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. E depois disso vamos entrar diretamente no caso de estudo da Basílica, e o Diogo nos vai falar sobre esta interessante experiência que eles tiveram. E sem mais, eu estou dando a palavra para o Diogo. Diogo, bem-vindo e obrigado pela presença, pela experiência, pelo tempo. Agradecemos muito a ajuda da Loudness neste webinar. E o público está nas mãos de você. Ok, bom dia a todos. Antes da gente começar, eu gostaria só de testar o áudio, se chega para todo mundo, se vocês puderem responder a qualidade do áudio para a gente dar início. Ok, todo mundo? Está alto demais algumas. E agora chegou para vocês? O nível tá bom? Ok. Perfeito. Bom dia a todos. Como o Vitor disse, meu nome é Diogo Scuti, eu sou coordenador de projetos aqui na Loudness, na divisão de projetos especiais. Sou especialista em redes e em predições eletroacústicas. Trabalho na Loudness há 5 anos. Hoje gostaria de agradecer o convite do Vitor para podermos falar um pouquinho a respeito da nossa expertise sobre projetos especiais. Eu vou dar um pequeno panorama da empresa para quem ainda não nos conhece. Bom, aqui estão os meus contatos. Se porventura alguém quiser, depois dessa apresentação, entrar em contato, meu e-mail e meu telefone, se estão disponíveis caso haja alguma dúvida e essa dúvida não seja sanada aqui. Bom, falando um pouco a respeito do nosso grupo, a Loudness é uma empresa que ano que vem completa 40 anos, é uma empresa já consolidada no mercado. Nós somos divididos em 3 setores macro. Um deles é a sonorização, gravação ao vivo, além da projetos especiais, que é a divisão que eu faço parte. Vou falar um pouquinho a respeito de alguns eventos que foram cobertos pela Loudness na divisão de sonorização. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou passar bem rápido por eles, mas vão de artistas internacionais, como a gente vê nesse slide, a gravações ao vivo. Eu peço desculpas a vocês, mas a mudança de slide ela está um pouquinho lenta, então eu estou tendo que fazer essa mudança um pouco mais vagarosa. Em gravações ao vivo nós temos alguns selos de referência, como vocês podem ver, que vão desde o popular ao erudito, inclusive também a bandas religiosas que a gente costuma fazer com alguma frequência. Além disso, a gente tem alguns shows da Broadway, que são musicais, que também tem como base os nossos equipamentos e os nossos profissionais. Mais recentemente, Família Adams em Buenos Aires, Rei Leão agora em São Paulo,
Mamma Mia e um outro que entrou em cartaz no começo desse mês, Mudança de Hábito, no Teatro Abril, que inclusive está em cartaz lá no teatro. Alguns eventos também que nós fazemos parte, alguns principais, como o UFC. Todos os eventos do UFC no Brasil são realizados pela Loudness, então nós temos muito trabalho com o pessoal do UFC, além de outros eventos nacionais. Ano passado nós também tivemos diversos eventos agregados à FIFA. Essa é a nossa expertise em sonorização de eventos. Agora, falando da minha divisão em específico, eu quero falar de 2 grandes cases que nós realizamos recentemente. Um deles é o Estádio Nacional de Brasília. Só para vocês terem uma ideia, um dos únicos estádios para a Copa do Mundo que foram instalados caixas acústicas do tipo Line Array. É a maior instalação no mundo de um sistema da Bose chamado Room Match. Foi considerado por muitos que estiveram em diversos estádios do país, muitos profissionais da nossa área, como um dos melhores som de estádio da Copa do Mundo. Além deles, nós também realizamos o projeto, não está aí, mas também é um projeto nosso, projeto da Arena Manaus, no Amazonas, também é um projeto nosso. E, mais recentemente, o projeto do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Esses são alguns cases de estádios. Vou falar também agora sobre exposições e teatros. Vocês podem ver aí teatro do Auditório do Ibirapuera. A Expo Hanover, que nós tivemos em 2000 também, foi um deles. Museus, também temos alguns projetos de museu, como o Museu da Cerveja, que é realizado em Petrópolis, e Museu do Futebol, e também essa última exposição que nós tivemos o ano passado sobre a história de vida de David Bowie. Bom, falando agora propriamente do assunto que nós vamos tratar hoje, de templos religiosos, nós temos uma grande expertise também com esse tipo de projetos, cujo alguns dos nossos trabalhos são esses que vocês veem nesse slide. O Santuário Nacional de Aparecida, que é o nosso case de hoje. A Igreja Nossa Senhora do Brasil, também em São Paulo, muito famosa, muito conhecida. E a Assembleia de Deus em São Paulo, que fica ali, quem é de São Paulo vai conhecer, que fica ali na Radial Leste. Também é um templo muito grande, para aproximadamente 8.000 pessoas, cujo projeto também está sendo desenvolvido, porque ainda é uma obra acontecendo. E espero futuramente, conversando com o Vitor a respeito, nós trataremos também de outros aspectos para igrejas pentecostais, cuja diferença de reunião e de apresentações é bem salutar em relação aos templos católicos. Então a gente tem uma diferença em métodos de sonorização, apesar de considerar que muitas igrejas católicas hoje já possuem bandas, por exemplo, mas existem algumas diferenças entre esses 2 templos. Então, num futuro breve, nós também falaremos a respeito de templos religiosos evangélicos. Bom, como nós somos convidados para falar a respeito de um case, nós vamos falar sobre a Basílica de Aparecida. Eu tenho algumas informações a respeito dela. Primeiro, que ela é o 2º maior templo católico do mundo, ficando atrás apenas da Capela de São Pedro, no Vaticano. Então, daí vocês têm uma ideia da vultuosidade. Ela é localizada no Vale do Paraíba, no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ela teve a inauguração oficial em 3 de outubro de 82, então a gente já tem aí praticamente 30 anos de existência. São 18.000 metros quadrados de área construída, coberta, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa obra.
O templo principal, que é o que a gente vai abordar aqui também, tem capacidade para 45 mil pessoas. E o ano passado, visitaram a Basílica mais de 12 milhões de pessoas. Ou seja, é um templo muito importante no Brasil. Aqui a gente tem algumas imagens, eu vou passar rapidamente por elas, do sistema antigo. Isso é como a gente pegou a Basílica antes de dar início aos nossos projetos. Se vocês repararem aí, é uma caixa acústica que não tem marca, ela é feita à mão, e a gente tem alguns falantes, essa caixa era embutida na parede, e tínhamos também algumas coberturas, algumas caixas posicionadas com falantes maiores. Enfim, a grande reclamação de todas as pessoas que visitavam o templo até então era de que o sistema era ineficiente, não se conseguia entender o que os padres e as pessoas que ministravam diziam. Para vocês terem uma ideia, a gente tem dentro do templo aproximadamente 12 milissegundos de atraso. Eu costumo brincar com as pessoas quando eu converso a respeito desse assunto, que 12 milissegundos é mais ou menos você bater uma palma, sair para comer alguma coisa no shopping onde que eles têm ali a uma certa distância, voltar, e quando você voltar, a palma ainda vai estar acontecendo lá dentro. Então é uma coisa muito alta. É uma coisa bastante alta, enfim, a gente tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade de controlar as coisas nesse sentido. Aqui é uma outra composição. Se vocês olharem na parte superior da igreja, nós tínhamos domos, são domos comuns para 10, 12 anos atrás, então também faziam parte da sonorização do ambiente. A próxima imagem mostra a sala técnica como era. Como vocês podem ver, é uma console analógica complementada com uma outra console analógica. Enfim, essa era a estrutura do sistema. Eu recebi uma informação, eu disse uma informação errada, não são 12 milissegundos, assim 12 segundos, tá, pessoal? Desculpa pelo engano. Aqui também nós temos uma outra parte da sala técnica, cujos equipamentos instalados, vocês podem ver aí amplificadores de potência, alguns equalizadores paramétricos e alguns outros periféricos aí instalados. Bom, vou falar um pouquinho sobre o desafio do projeto. A gente tem uma área, o nosso desafio foi sonorizar uma área de 345 mil metros quadrados, que é a área total da Basílica. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A gente tinha o desafio de distribuir o sistema visando reduzir as reflexões indesejadas. Então, trazer para o sistema uma inteligibilidade maior, enfim. A gente também tinha um desafio grande de não afetar muito a estrutura arquitetônica do ambiente, porque é uma igreja muito bonita, quem já esteve lá sabe, muito, muito bonita, muito bem construída, então sistemas muito grandes trariam alguns problemas para a arquitetura do ambiente, e o nosso desafio era justamente não ocasionar isso. Bom, outro ponto extremamente importante é a melhoria da inteligibilidade do sistema, que era uma das reclamações do projeto em si. Outro fator é a redundância total do sistema, ou seja, nos próximos slides vocês vão ver algumas premissas de projeto que nós realizamos, visando gerar uma redundância total do sistema. Então, nos próximos slides eu vou demonstrar através do diagrama como isso foi feito. Nós também recebemos a requisição de distribuição do sistema para toda a área externa do santuário, ou seja, agora nós não somente sonorizaríamos a parte interna, como também toda a área externa, que compreende aí esses 345 mil metros quadrados do santuário. Outro fator é a integração desses sistemas, do sistema interno e o sistema externo.
e a criação de um sistema de aviso para todo o santuário. Ou seja, a gente tinha o desafio de criar um sistema que fosse possível gerar avisos a partir de um ponto específico para diversas zonas do santuário. Nos próximos slides eu vou mostrar um pouquinho de como isso foi feito, tá, pessoal? Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do sistema proposto em si. O sistema proposto ele foi dividido em 5 subsistemas e eu quero demonstrar um pouquinho e falar um pouquinho a respeito de cada um deles para vocês. O primeiro deles é a captação. Então, se vocês olharem, nós temos captação compreendem todos os microfones para orquestra, instrumentos musicais, microfone dos padres. Todos esses microfones, eles chegam em 3 splitters diferentes. Esses splitters, eles são, logo abaixo eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles, mas é um splitter 3:1. Após isso, a gente tem o processo de mixagem. É aqui que a gente começa o primeiro ponto de redundância do sistema. Então, se vocês olharem o diagrama, vocês vão notar que todos os splitters eles estão conectados ao mixer A e ao mixer B, além de um envio desse mesmo sinal, desse mesmo conteúdo para o broadcasting do templo, porque, como todos sabem, eles também têm uma rede de TV muito grande e as missas elas são transmitidas ao vivo, então esse sinal também é enviado para o broadcasting. Falando dos mixers, todos eles recebem, os dois recebem o mesmo conteúdo vindo dos splitters, e eles são conectados. Se vocês derem uma olhadinha no meio, entre os dois, existe uma conexão. Essa conexão é via MIDI. Então, através dessa conexão MIDI, todas as configurações que a gente fez nos mixers, ele é espelhado para o mixer B, no caso. Então, essa é a primeira etapa do processo de redundância. Além de uma redundância física como essa, a gente também tem a redundância das fontes da console, que permitiram que a gente tivesse mais pujança ainda nesse sistema. Então, ou seja, se nesse ponto algum dos mixers, o mixer A no caso, que é o mixer que vem sendo operado por eles constantemente, parar, o mixer B ele pode ser assumido automaticamente, porque todas as configurações, todos os ajustes feitos pelo operador no mixer A, eles são passados através de MIDI para o mixer B, então basta o operador mudar a cadeira de lugar e ele já tem a mix dele já toda na mão no mixer B. Próxima etapa é a etapa de processamento, é uma etapa extremamente importante nesse processo. Nós usamos processadores digitais, primeiro para atender um requisito de qualidade do sistema, e segundo também para facilitar o processo de transmissão que eu vou explicar a seguir. Então, um processador extremamente confiável, a gente vai falar um pouco de detalhes dele, e ele também segue a mesma premissa dos mixers. Então, ou seja, um LR e alguns outros conteúdos, eles saem de cada um do mixer analogicamente e são conectados ao processador. E essa conexão, então, existe o processador A e o processador B. Esses dois processadores eles são conectados a um switcher, que é um switcher passivo, então é uma chave seletora, cujo, se por algum motivo houver algum problema em qualquer um dos processadores, basta o operador switchar, mudar entre o conteúdo A e o conteúdo B desses processadores. Então, essa é uma outra etapa da redundância do sistema. E a próxima etapa é a amplificação, ou seja, o switcher ele vai encaminhar o sinal de cada um dos processadores. Então, a partir dali, o operador ele seleciona o conteúdo A ou o conteúdo B do processador e envia esses canais, para a amplificação, que é o nosso próximo passo. Nós também utilizamos amplificadores digitais, ou seja, todos os cortes, todas as configurações específicas das caixas acústicas foram feitas nessa etapa. E a última etapa, que é a etapa da projeção das próprias caixas acústicas
do sistema. Bom, esse é o sistema proposto de uma característica geral. Todos esses equipamentos eles estão instalados na sala de controle do templo, mas existia a necessidade de enviarmos esse conteúdo. Como é uma área muito grande, existia a necessidade de criarmos algumas salas técnicas para que o envio fosse feito também para esses espaços, que é o próximo passo que a gente vai falar um pouquinho. Bom, aqui é uma visão geral do sistema, então a gente tem redundância total do sistema nessa configuração. E o próximo sistema, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema externo, que são as salas técnicas. Esse sistema é particularmente importante, e aqui eu quero mostrar para vocês o diagrama, mas eu quero falar um pouquinho a respeito desse ponto, que é a conexão entre a sala de controle, que a gente viu no diagrama anterior, e a conexão entre as salas técnicas. Para que isso fosse feito, nós, através dos processadores, nós utilizamos um protocolo de tráfego de áudio chamado CobraNet, eu acho que é de conhecimento de todos. Esse protocolo é um protocolo de tráfego digital, ou seja, através de conexões de rede ou de uma rede Ethernet é possível se fazer comunicação de áudio entre envios de áudio entre pontos diferentes. Eu não vou entrar muito nos pormenores da tecnologia, mas enfim, apenas para ficar claro para vocês como isso foi feito. Então nós temos, se vocês olharem o meio do slide, nós temos a conexão entre o processador A e o processador B, aos switchers que estão posicionados também na sala de controle, que são os switchers primário e secundário. Então, como essa conexão se dá? Nós temos o processador A, ele envia o sinal via CobraNet de todos os conteúdos que a gente precisa, e esse envio ele é redundante, então nós temos uma conexão primária e secundária também de CobraNet em cada um dos processadores. E então cada um dos switchers fica responsável pela conexão primária e secundária de cada um dos processadores. Então também é uma ferramenta de segurança, partindo do pressuposto de que se houver qualquer falha em um cabeamento, por exemplo, da saída primária CobraNet do processador a saída secundária assume automaticamente. Se houver qualquer falha entre a conexão primária e secundária do processador, a conexão secundária assume automaticamente. Depois disso, nós temos o principal desafio do projeto, que era a conexão entre esses switches que a gente vê logo abaixo e o switch Ethernet de cada uma das salas técnicas. Essa conexão foi feita através de fibra ótica, e o próximo slide vai demonstrar para a gente um pouquinho dessas distâncias, só para vocês entenderem. Bom, essa próxima imagem mostra como é a configuração de cada uma das salas técnicas, ou seja, em cada uma das salas técnicas nós temos um switcher Ethernet que recebe esses conteúdos, um processador semelhante aos processadores instalados na sala de controle, amplificação e caixas acústicas. Esse é o nosso sistema como um todo, então, e agora eu vou dar um panorama para vocês do posicionamento das salas técnicas. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma vista superior do complexo todo da Basílica. Nós temos uma sala técnica, a sala técnica 1, à direita da apresentação, ela fica posicionada na cabeceira norte da Basílica. A sala de controle, que é a sala onde estão todos os equipamentos que nós mostramos no diagrama anterior. Uma segunda sala técnica num ponto de encontro. Nessa sala técnica existe um microfone ali, porque as pessoas costumam procurar essa área para informações e para avisos. E uma terceira sala técnica destinada à área dos estacionamentos na área sul
da Basílica. Para vocês terem uma ideia, a gente tem distância entre algumas salas técnicas, entre a sala técnica 2, entre a sala de controle e a sala técnica 2, a gente tem 320 metros de fibra ótica passada para a comunicação entre esses dois itens. Por esse motivo que a gente usou essa tecnologia, também porque cabos de rede, por história, eles costumam ser danificados por roedores lá, eles têm alguns problemas nesse sentido, então foi-se utilizada a fibra ótica para sanar esses problemas. Bom, com isso posto, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da predição eletroacústica. Acredito que todos saibam o que é a predição eletroacústica, mas eu vou dar um panorama rapidamente a respeito disso. Predição eletroacústica nada mais é do que a criação de um modelo tridimensional de um ambiente que precisa ser sonorizado, e a partir da criação desse modelo tridimensional a gente insere caixas acústicas nesse ambiente para se verificar o funcionamento do sistema e a cobertura e alguns fatores principais do sistema. É uma ferramenta que nos ajuda muito nesse sentido, uma vez que sempre que a gente tem alguma dúvida com relação a algumas instalações, a gente consegue obter resultados satisfatórios através dessa ferramenta antes mesmo do sistema ser instalado. Eu vou falar a respeito, existem várias ferramentas de predição de construções de modelos tridimensionais para sistemas de sonorização. Eu vou falar de um específico que é o que a gente trabalhou aqui, a gente trabalha com outros como Easy, Sound Vision também da Lacuchique, mas nesse caso nós utilizamos um programa chamado Modeler da Bose. É um programa muito interessante, é um programa que eu tive a oportunidade durante as minhas pesquisas de campo de verificar o funcionamento e quão real ou próximo ao real são os resultados dados por esse software. É um software muito interessante, infelizmente não é um software aberto, mas existem diversas literaturas na internet que podem ajudar vocês a entenderem um pouco melhor a respeito dele. Bom, então através desse software a gente cria, como vocês podem ver na imagem, essa é uma imagem extraída do software, a gente cria um modelo tridimensional, nesse caso um modelo tridimensional da área interna do templo, e a partir daí a gente começa a inserção. A imagem não é das melhores, mas talvez dê para vocês entenderem como é o interior. Isso é o interior da Basílica, a gente está olhando para uma área que ao fundo estão posicionadas o coral da igreja. Então, se vocês olharem nas paredes laterais, aí vocês vão ver alguns pontinhos cinza, não é muito fácil de se ver, mas esses pontos, eles são caixas acústicas, aí a gente tem instalada caixas acústicas da Bose, modelo 502, e a partir daí a gente começa a inserir os transdutores, as caixas acústicas, para entender um pouco melhor dos resultados. Então, nós, quando a gente tratamos de sistemas para templos religiosos, nós sempre utilizamos uma premissa. A palavra ela precisa ser muito bem entendida. E mais do que isso, todas as pessoas que estiverem em um templo religioso, elas têm sempre que ter a imagem sonora voltada justamente para o ponto onde a pessoa, ou o palestrante, ou o padre, ou o pastor esteja falando. Então, o grande desafio de instalações de templos religiosos hoje é gerar esse ambiente, gerar uma imagem sonora que parta sempre do ponto onde o palestrante, o cantor, o padre ou o pastor esteja falando. E isso para esse efeito a gente utiliza de processamento e através de ajustes de tempo, isso é possível. Então a gente consegue, através de ajustar esses tempos, criar uma imagem sonora para que as pessoas que estão no meio ou no fundo da igreja tenham sempre a imagem sonora de que o áudio vem sempre do ponto em que estão conectados às pessoas que estão falando. Aqui temos outra imagem, uma imagem um pouquinho diferente, de um ponto. A gente está olhando agora para dentro do templo, a gente está olhando para dentro do palco, então essa parte no meio é onde fica
fica o templo exatamente, e aqui tem algumas caixas acústicas posicionadas. Bom, aqui é uma outra imagem, uma imagem um pouco maior, superior, mostrando onde o púlpito, onde o padre fica normalmente para celebrações, e as 502 voltadas para dentro dessa área. Uma próxima imagem, uma imagem do fundo. Se vocês notarem aí, a gente, nessa configuração, para cada uma das asas, nós instalamos um PA principal e depois um complemento na área inferior. Se vocês notarem, a parte inferior da imagem aí mostra onde ficam os nossos complementos. Sempre partindo do pressuposto de que a gente tem que gerar o máximo de inteligibilidade do sistema e também fazer com que a imagem sonora de tudo que está sendo captado pelos microfones seja transferido para o centro do palco. Bom, aqui é a área interna, então a gente vai falar um pouquinho de área externa. Essa é a construção da área externa, como vocês podem notar, é muito grande o sistema. Toda essa área em cinza são áreas que necessitavam ser sonorizadas. A Basílica tem um fluxo de pessoas enorme e existe uma grande necessidade de que avisos sejam dados de maneira clara para diversas pessoas. Existem comitivas, excursões e o fluxo de pessoas é realmente muito grande lá. E com isso, a direção da igreja nos propôs instalarmos um sistema que fosse capaz de sonorizar toda essa área e tivesse uma cobertura satisfatória. Quem já fez sonorização de grandes ambientes sabe quão difícil é sonorizar uma área desse tamanho, pelo fato de que, se você tiver um nível de pressão sonora para cobertura alto, pessoas que estiverem próximas à fonte vão sofrer bastante com isso. Então, uma das premissas nossas foi elevar bastante as caixas acústicas para que a gente tivesse um pouco mais de homogeneidade no sistema e, ao mesmo tempo, não agredisse as pessoas que estivessem lá no ambiente. Então, essa aqui é uma das imagens. A gente tem outras imagens aqui de como o sistema, o modelo foi produzido. Eu vou passar um pouco mais rápido por elas. Essa área é uma área lá, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de estar lá, mas é uma área muito grande, é uma área comercial da Basílica, onde nessa área central existe uma praça de alimentação. Nessas asas laterais é um centro de compras de comércio da Basílica. Então, essa área também havia necessidade de ser sonorizada em função do tráfego de pessoas também nessa área. Essa é uma visão frontal da entrada do templo, que também é muito utilizado o tráfego de pessoas nessa área. Bom, feito isso, a gente começa a entender como as caixas acústicas se comportam nesse ambiente. E depois de muito estudo, depois de muitas técnicas empregadas para tentar melhorar a distribuição sonora, a gente consegue alguns resultados, e os resultados estão aqui embaixo. Esse é um resultado da área interna, especificamente. Então, se vocês notarem, à sua esquerda, nós temos o resultado do sinal direto mais reverberante. À direita, nós temos o resultado do sinal direto. Eu queria tocar em alguns pontos muito importantes aqui. O primeiro deles é o nível de pressão sonora atingido de máximo SPL, atingido no interior do templo. O nosso objetivo nesse caso não é ter um nível de SPL máximo muito alto. O nosso objetivo maior nesse momento é ter uma distribuição sonora homogênea, mas a gente sabe que o nível de pressão sonora adequado faz com que o sistema trabalhe menos e melhore o tempo de vida útil de um sistema instalado. Outro ponto importantíssimo é o desvio médio, né? Se vocês notarem um gráfico no meio das duas imagens, mostra o desvio médio entre o sistema, ou seja, quão próximo
são os resultados que a gente atinge nessa cobertura. E a gente tem um desvio médio de apenas 0,6 dB no direto mais reverberante. Então isso é muito pouco em se tratando de um ambiente extremamente reverberante. Além de um nível de STI, que é Speech Transmission Index, que é o índice de transmissão de fala, de 0,57. Eu não vou entrar muito nesses pormenores, mas 0,57 para um ambiente com 12 segundos de tempo de reverberação é um resultado muito, muito, muito interessante. O próximo slide demonstra as áreas externas. Então, nas áreas externas nós instalamos caixas acústicas grandes de alguns tipos diferentes que eu vou relatar nos próximos slides. Aqui a gente também tem o resultado do índice direto, apesar de não considerar direto, mas reverberante, porque se trata de um ambiente aberto, então não é o caso. A gente tem 105 dB de máxima SPL nesses pontos, de média, e um desvio padrão de 0,8 dB, também bastante baixo para uma área tão grande. Aqui é uma área especificamente do shopping, então a gente tem também 105 dB de média de SPL máximo, também com o mesmo desvio de 0,8. Agora eu queria mostrar algumas imagens do sistema depois de instalado. Nós vimos aí um modelo tridimensional anteriormente que demonstrava as caixas acústicas posicionadas ali bem próximas ao altar. Se vocês notarem na imagem, as caixas acústicas elas estão posicionadas bem ao lado das TVs. Vocês veem aí uma linha preta. Essa linha preta são as caixas acústicas. As próximas imagens são melhores para a gente verificar isso. Daí a gente vê o cluster principal de uma das asas. Aqui a gente vê o sistema de monitoramento do altar, que também era uma grande preocupação. A gente tinha que ser o mais discreto possível, mas ao mesmo tempo teria que atender um palco que não é um palco muito normal, né? Não é um púlpito convencional, é um púlpito em 360, então foram instaladas algumas caixas da AFZ nessa área para atender especificamente as pessoas. Existem pessoas que se sentam ao redor desse palco, então a sonorização dessa área também era muito importante. Mais algumas imagens aqui para tentar ilustrar para vocês. São duas vistas do interior da Basílica, uma delas para a asa sul e a outra para a asa norte, se eu não me engano. Aqui a área externa, que também precisava ser sonorizada, então se vocês notarem, essas caixas acústicas elas instaladas aí, elas têm tempos para que, mesmo que a pessoa esteja do lado de fora, a gente quando fala de capacidade de 45 mil pessoas, eu já estive lá em um evento com esse porte, e num dia como o dia que eu estive lá, a quantidade de pessoas para fora dessa área é muito grande, muito grande. Muitas pessoas ficam para o lado de fora. Então era muito importante também sonorizar essa área de uma maneira satisfatória. Então essas caixas acústicas elas também estão instaladas nessa área propositalmente e também com ajustes de tempo em relação às caixas principais que acontecem lá no PA principal. Então elas estão atrasadas digitalmente, todas essas caixas aqui que eu vou mostrar passando para vocês, elas também têm atrasos para que a gente conseguisse, mesmo a partir de uma distância tão grande, tentar gerar uma imagem sonora o mais próximo possível do centro do palco, para quem estivesse olhando, é claro, evidentemente, para o altar. Se vocês olharem também nessa imagem, essas caixas estão instaladas nas laterais, é uma imagem pequena, mas dá para ter uma ideia de como foi instalado. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito dos sistemas, dos equipamentos utilizados, de uma maneira bem rápida. Eu vou falar a respeito desse sistema. A gente utilizou basicamente os sistemas da Sennheiser, da série 2000, 2050 nesse caso. Temos também um microfone de cápsula cardioide, a modelo ME36 da Sennheiser também, e ele está conectado a um plug-on.
ou seja, essa configuração permite que o padre ou o palestrante tenha uma mobilidade no altar, ou seja, os profissionais que trabalham lá no templo têm a possibilidade de movimentar esse microfone para qualquer área. Evidentemente que, em função das distâncias, existem antenas de RF posicionadas em todos os pontos, em alguns pontos dentro do santuário, então a gente tem uma distribuição também de RF lá. Esse aqui é o splitter que eu falei para vocês anteriormente, é um splitter 3:1, que é usado para a gente fazer o encaminhamento dos sinais da RX. A console que nós utilizamos para a configuração do sistema foi uma M7CL, então duas M7CLs, elas estão conectadas através de MIDI, como eu expliquei anteriormente, ou seja, com isso o operador do sistema da Basílica tem a possibilidade de uma redundância da mix que ele está fazendo e dos envios que ele está fazendo. O processador utilizado foi um processador Bose. Em linhas gerais, os equipamentos utilizados para essa instalação foram da Bose. A escolha da Bose foi em função da fidelidade do sistema e também da qualidade das caixas acústicas. Todo mundo do meio conhece bem as caixas da Bose, que são caixas muito, muito poderosas, com uma qualidade sonora excepcional, sem contar da grande fama que tem as caixas MA12, que é um modelo de caixas da Bose, que para o fim de fala e voz, ela é extremamente funcional. Então, nesse caso, nós instalamos processadores Bose, que é o modelo ESP00, 00 porque ele não possui cartões. A gente fez a configuração dos cartões com base nas necessidades de cada ambiente. E o switcher que eu tinha falado para vocês, então se vocês olharem aí, ele tem um acessório, que é uma botoeira, que você consegue selecionar as entradas e as saídas dele. Ele não tem nenhum tipo de eletrônica, ele é um switcher muito confiável nesse sentido, porque permite que a gente faça a mudança do conteúdo com muita facilidade. Bom, os amplificadores utilizados para o sistema interno, a gente teve 95% do sistema com Hot Sound, que é essa versão, o modelo 1.5 da Hot Sound. E já para a área externa, nós utilizamos o amplificador da Bose, o PowerMatch 8500N. É um amplificador extremamente confiável, muito, muito, muito bom no que diz respeito à economia e realimentação de energia, reutilização de energia. Ele é extremamente configurável, é um amplificador de 8 canais, com 500 watts cada canal, mas pode ser também um bridge, um quad bridge, ou pode ser o que eles chamam de AirShare, que é um compartilhamento de sinais para melhoria de desempenho. Eu não vou falar muito a respeito dos produtos, mas eu só vou dar um overview a respeito. Bom, como vocês já repararam na parte interna do templo, a gente tem caixas MA12, elas estão instaladas em configurações diferentes, então a gente tem clusters de MA12 com 3 caixas, clusters de delay com uma caixa apenas e clusters individuais. Para a área próxima ao palco, ao altar, nós temos 502, que também é uma caixa de modelo da Bose. As caixas que fazem a área externa no entorno do templo são as 32SE. E para os monitores do altar, como vocês já viram, a gente está usando 108A. Só para demonstrar um pouquinho para vocês agora do nosso trabalho. O nosso trabalho também envolve muita engenharia, não é só áudio, também engenharia mecânica. Para vocês terem uma ideia, essa vista é a vista de uma das folhas do nosso projeto. Para dar um panorama sobre quão grande foi o nosso trabalho, nós entregamos um documento oficial para o cliente no final dessa instalação, que continha nada mais nada menos do que 32 documentos oficiais, ou seja, entre plantas e detalhamentos, 32.
Muito trabalho a gente teve para conseguir isso. E um dos trabalhos que a gente teve foi de dimensionar as estruturas metálicas que iam comportar as caixas acústicas destinadas aos estacionamentos. Então, como vocês podem ver, todo esse desenvolvimento foi feito pela nossa engenharia. Aqui tem outro detalhamento que mostra cada um dos suportes e como isso é feito, porque as caixas elas tinham configurações diferentes, os clusters. Nós tínhamos clusters com 4 caixas, clusters com 5 caixas, clusters com 3 caixas, e normalmente essas caixas eram de modelos diferentes. Então a gente tinha que bolar uma forma de melhorar a distribuição dessas caixas acústicas, sendo elas parte de um mesmo cluster, do mesmo conjunto de caixas acústicas. Então, nesse caso, nós tivemos instalação de 2 tipos de caixas acústicas. Na verdade, foram 3, tá, pessoal? Nós basicamente instalamos caixas do modelo LT da Bose, nesse caso 3202 e 9402, mas a gente também teve caixas 9403, tá? Só para vocês terem uma ideia. E agora a gente tem o resultado aqui das caixas instaladas. Como vocês podem ver na imagem, dá para ter uma ideia mais ou menos de altura. Nós temos postes que variam de 17 a 23 metros de altura. O objetivo desses postes tão altos é justamente evitar que as áreas mais próximas dos clusters elas fossem atingidas com um nível de pressão sonora muito grande. Então a gente usa alguns princípios físicos para isso, e uma das formas de você atingir uma distribuição homogênea é você distanciando um pouco mais a altura. Então essas alturas elas foram baseadas naquele modelo tridimensional que nós conversamos anteriormente, e o sistema teve essas configurações pontuais, então alturas diferentes para clusters diferentes. Aqui é um outro cluster em um outro estacionamento. Se vocês notarem, existem 2 clusters, um cluster mais ao fundo, é bem difícil de se ver, eu peço desculpas, mas tem um cluster lá no fundo e outro aqui mais à frente. Esses clusters eles também são atrasados digitalmente, para que a gente tivesse um complemento sonoro mais homogêneo. Ou seja, esse primeiro cluster que a gente vê na imagem mais destacado, ele tem um atraso em relação ao anterior, para que o sinal chegasse para todas as pessoas, principalmente para quem estava posicionado ali naquele momento dessa foto, o sinal chegasse com o tempo correto. É uma foto mais aproximada do sistema. Então esse é o sistema mais alto de todos, ele fica em um dos estacionamentos mais distantes. Esse cara está a 23 metros de altura. Aqui também tem uma outra imagem desse mesmo cluster. Aqui a gente tem um PA. Esse PA foi instalado por uma outra empresa, um PA para eventos nessa área, mas ao lado a gente tem ali as LTs instaladas para a cobertura do som ambiente. Eu separei algumas imagens para que vocês tivessem uma ideia da altura dos postes. Se vocês analisarem, tem uma imagem, essa imagem mostra um dos clusters mais à direita, é bem difícil de enxergar, mas enfim, você consegue ter uma noção em relação aos caminhões ou as máquinas que estão trabalhando ali, a relação de altura entre um poste e outro é realmente muito, muito alto. Aqui tem uma outra imagem que mostra isso também. Se vocês analisarem no canto inferior direito, você tem um cluster posicionado para um dos lados do estacionamento, e do outro lado a gente tem um outro cluster posicionado. Se vocês verem a altura do caminhão, que é um caminhão grande, perto do cluster, vocês conseguem ter uma ideia de quão alto eles ficaram lá. Aqui também tem uma outra foto que mostra os estacionamentos e as caixas acústicas instaladas. Infelizmente vocês não conseguem ver bem, mas elas estão ali, com certeza. Isso aqui também é parte do nosso projeto, são as outras caixas acústicas daquele ambiente interno que eu tinha dito a vocês anteriormente. Então a gente descreve detalhamentos de toda a instalação, de como ela é feita, a conectorização, cabeamento, como isso vai se dar. Então isso aqui é no campo da teoria, e abaixo a gente tem o campo prático, que é a instalação. Então a gente tem as caixas instaladas aí, elas são brancas, não é muito fácil de se notar, mas se vocês olharem aí, as DS40, elas estão instaladas aí nessa área, DS40 e DS100
caixas também da Bose. Outras imagens também mostrando essas caixas instaladas em todos os pontos. Agora a gente tem uma imagem dos racks, como ficou o resultado dos nossos racks, aí, a instalação deles e tudo mais. Temos mais algumas instalações para mostrar algumas imagens. A gente tem aí um rack de amplificação de uma das salas técnicas. Se vocês notarem aí, nós temos transformadores para aumentar a impedância da saída dos conteúdos, para que a gente pudesse vencer distâncias muito grandes. Não vou entrar também nesse pormenor, nosso tempo está meio curto. A gente tem um PA também aqui no interior da praça de alimentação, que é um PA de MA12, então a gente tem para essas TVs também uma cobertura desse sistema. Esse é um sistema particularmente interessante, porque nessa praça de alimentação normalmente acontecem alguns eventos pontuais, e esses eventos pontuais eles montam um palco no meio dessa praça, e nessa praça eles têm eventos musicais e tudo mais. Então, com isso a gente instalou um sistema separado de todo o sistema, então tem uma consolezinha que ela é conectada a um multipino instalado dentro dessa coluna próxima às TVs que vocês veem aí. Então a gente tem as 9403, que são essas caixas brancas apontadas para a praça de alimentação, e também temos 2 subwoofers em cardioide instalados no meio, que são essas caixas pretas, que são os subs MB24 da Bose também. Esse sistema ele é totalmente destinado a esses eventos esporádicos, para esses conteúdos musicais e essas apresentações que acontecem lá. Aqui a gente tem outra imagem desse sistema, das caixas instaladas na praça de alimentação, e com isso a gente abordou toda a instalação do sistema da Basílica. Vitor, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. A gente é aberto, a gente tem o link ao lado que eu posso ler algumas perguntas de vocês. Vitor, eu gostaria de saber só a respeito do tempo. Para perguntas, acho que temos 10, 15 minutos. Estou vendo que as pessoas têm várias perguntas. Obrigado, Diogo, pela apresentação. Ótimo, tanto o projeto em o que vocês fizeram, as maravilhas da engenharia e de desenho com toda a tecnologia disponível. Foi necessário nombrar as marcas dos produtos, porque é importante saber quais são as empresas que fazem esse tipo de tecnologia para fazer esse tipo de projetos profissionalmente. Então, eu acho que você está vendo as perguntas das pessoas, vamos pedir às pessoas escrever as perguntas no bate-papo, e o Diogo vai responder o mais detalhadamente que ele possa. Acho que temos tempo para 5, 10 perguntas. E depois a Loudness vai estar tem um multimídia com o Brasil. Estamos convidando todos os assistentes para o webinar para visitar-nos na feira no 11 de maio em São Paulo Center. A Loudness vai estar presente como stand lá, mas vamos ter uma palestra da Loudness sobre acústica, mas em outro tipo de igrejas, que são as igrejas modernas pentecostais. Vai ser também muito interessante, porque outro tipo de instalação de som e acústica diferente, segundo o que o Diogo me falou. Então vamos ter uma palestra, e lá também vocês vão ter a oportunidade de falar como a Loudness e como o Diogo, que vocês veem são muito profissionais, conhecedores do tema. Então, Diogo, sem mais, deixo para você responder as perguntas que você possa responder. Temos 10, 15 minutos, pode ser para 5 perguntas. Obrigado. Ok. Pessoal, eu peço então que todas as perguntas sejam digitadas aqui à lateral.
e a gente vai selecionando algumas delas e tentando responder a todas. Se porventura houver alguma pergunta que a gente não consiga responder, eu vou pegar essa pergunta e respondo a pessoa por e-mail, pego o contato dessa pessoa para a gente poder falar a respeito delas. Bom, a primeira delas é feita pelo Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela questão. Eu vou dar uma lidinha a respeito, acho que todos estão vendo, mas deixa o mixer auxiliar para os amigos. Bom, a primeira das dúvidas é se o controle é feito de todas as salas ou se a partir de uma sala apenas. Ok, a resposta é sim. O sistema é controlado apenas da sala de controle. Os processadores eles possuem um software de configuração que é o Control Space, e a partir desse software, é possível se fazer pequenos ajustes que necessário. Mas basicamente o controle é feito todo da sala de controle. Nós não utilizamos amplificadores Bose em todo o sistema, primeiro porque no início havia um budget diferenciado e a instalação foi feita em 2 etapas. Então, na primeira etapa ainda não existiam os amplificadores digitais da Bose, e a gente optou por uma opção tão boa quanto, que é um fabricante muito sério aqui brasileiro, que nos atendeu de maneira muito, muito, muito satisfatória. A sua terceira pergunta é a respeito do sistema Bose. Ok. Aqui o tema da palestra não é muito bem a respeito de equipamentos, não é muito o foco da apresentação. Mas, em linhas gerais, Rodrigo, tentando ser o mais claro possível, esse tipo de caixa acústicas utilizados no sistema, ele tem por objetivo de atender de uma maneira satisfatória fala, porque é o principal foco de uma igreja católica. A gente sabe que hoje em dia existem igrejas católicas pentecostais que já tem banda e tudo mais. E sim, a resposta esse sistema não seria um sistema adequado para uma banda grande com baixos, bateria, com sistemas de sei lá, um naipe de metais, coisas nesse sentido. Mas eu já vi instalações de igrejas evangélicas com Bose dimensionados de maneira adequada, que funcionam inclusive com bandas, funcionam muito bem, mas é um pormenor que não é muito foco desse webinar, tá ok? Bom, vamos ver outra. Bom, obrigado, Rodrigo, valeu. Bom, o pessoal escrevendo. Só mais um minutinho. Bom, veio algumas perguntas a respeito da apresentação. Bom, o David já respondeu. Esse webinar vai estar gravado e será disponível no site, provavelmente. Ainda aguardando. Bom, Ok. O Rodrigo fez uma pergunta que eu não toquei muito no assunto e talvez valha a pena a gente relatar. Se me permite, Vitor, eu vou voltar alguns slides aqui para demonstrar um pouquinho a respeito do que o Rodrigo perguntou. Claro que sim, Diego, quando você precisar, por favor, fica à vontade. Ok. Eu vou voltar aqui em uma imagem, e essa imagem pode ajudar a gente a entender melhor o que eu estou querendo, Vou voltar aqui um pouquinho na mão mesmo. Só um minutinho, por favor, eu estou encontrando a imagem, pessoal. Vou ter que passar aqui um pouquinho rápido só para encontrar
qual é especificamente. Só um minutinho, estou encontrando a imagem específica. Ok, achei. Deixa eu só. Diogo, Bom, já chegou aqui para mim? Está chegando para vocês? Sim? O José Luiz, Sim? temos presente, temos aqui o José Luiz do Santuário, que é o operador do sistema da Basílica, e ele convida aquelas pessoas que queiram ir e ver como funciona o sistema, ele está convidando para fazer um tour presencial na Basílica, e ele estará também dando parabéns para a equipe da Loudness, o Marcos, o Diogo e todas as pessoas, engenheiros que trabalharam neste sistema, porque ficou muito, muito bem. Então, obrigado, José Luiz, pelo convite, e acho que vai ter muitos visitantes lá com você para mostrar como funciona o sistema. Perfeito. Vitor, eu acabei de ver, eu também fico muito feliz do Zé tá aí. O Zé ele foi contratado pela gente para realizar a instalação do sistema, e ele fez isso com primazia, ele é a equipe. O trabalho foi tão bem feito que hoje ele é o responsável técnico do sistema lá, e eu queria deixar o meu muito obrigado para ele, porque sem ele o nosso trabalho ali seria muito dificultado, e hoje ele facilita muito a nossa vida lá também, porque é um cara extremamente competente e consegue transitar bem entre a parte técnica e a parte eclesiástica com os padres e consegue amarrar tudo muito bem. Então, Zé, fica aqui também o meu agradecimento a você. Você foi muito importante nesse sistema também, cara. Muito disso foi por sua culpa. Respondendo agora a pergunta do Rodrigo, Rodrigo, seguinte, se vocês olharem aí o slide, vocês conseguem ver que existem algumas áreas separadas. Cada uma dessas áreas ela foi designada um setor diferente, ou seja, a partir de um ponto na sala de controle, é possível se gerar avisos individualmente para cada um desses setores. A gente está olhando essa imagem num plano bidimensional, mas se a gente olhar isso num plano tridimensional, a gente tem alturas muito diferentes, necessidades muito diferentes. Então, com isso, foi muito importante separar essas áreas. Então, através do processador, e todos os processadores estão instalados, eles estão conversando entre si, a partir desses processadores, é possível você selecionar uma área específica e, a partir dessa área específica, gerar um aviso para aquele determinado espaço. Então, com isso, o operador do sistema, e normalmente isso acontece com uma pessoa que está posicionada no ponto de encontro, que é essa área no centro, mais ao centro do modelo, você consegue ver, eu acho que vocês conseguem ver meu mouse daqui, né? Então, essa área que eu tenho circulado aqui é a área onde os avisos normalmente são enviados. Então, o processador localizado ali, ele recebe esse comando de selecionar uma área ou todas as áreas, e a partir disso ele entrega para todos os ambientes. Nós utilizamos processadores em diversas áreas, Rodrigo, basicamente pelo fato de que a gente precisava vencer áreas muito distantes. Então, para diminuir o tamanho dos cabos, principalmente dos cabos de áudio analógico, e também para que houvesse uma conversa entre os processadores, nós utilizamos processadores distribuídos para melhorar essa topologia do sistema, a configuração geral do sistema. Então, por esse motivo, nós utilizamos processadores em várias salas técnicas. Deixa eu ver. Bom, Zé, de novo, obrigado. Tem uma pergunta aqui, eu só sei o e-mail, eu não sei, se depois a pessoa puder dizer o nome, é gzedequi@hotmail. Se puder dizer o nome, eu agradeço. Ele pergunta sobre o tempo das caixas. Tempo das caixas acústicas foram feitas todas pelo PA principal ou foi usado algum software para ser feito isso?
Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou tentar responder de uma maneira aceitável. O processador que nós mostramos ali atrás, o Control Space, ele tem diversos ajustes, inclusive ajustes de tempo. Então, a gente considera, não, nesse caso especificamente, as caixas do PA principal, por estarem distantes do sistema do palco, elas não são tempo zero necessariamente, mas elas estão ajustadas para que, como eu disse anteriormente, a imagem sonora desse sistema, sim, ok, sim, foi usado. No processo de alinhamento do sistema, nós utilizamos o Smart para entender melhor a sala e também para praticar os tempos que foram praticados lá. O Carlos nos pergunta sobre se foi utilizado algum material para isolar reflexões. Não, Carlos, nós não utilizamos nenhum tipo de projeto acústico para a igreja. A igreja já tem uma estrutura arquitetônica e era uma das premissas da diretoria que isso não fosse mudado. Então a gente teve que trabalhar com esses 12 segundos e tentar ajustar isso da melhor maneira possível, se utilizando de distribuições focadas do sistema para as caixas acústicas para todos que estão lá assistindo às reuniões. Muito obrigado, Rodrigo, eu agradeço. Se o Gcdq puder dizer o nome, a gente agradece, para eu poder agradecê-lo também. Claro, sim, evidente. Deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Só um minutinho, Carlos, por favor. Gessé. Gcdq. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Acho que temos mais perguntas vindo, Diogo. Temos mais 5 minutos para perguntas, depois vamos fechar, porque... Perfeito. O tempo é por você. Bom, eu tenho uma pergunta do Ricardo, perguntando a respeito sobre os 12 segundos. Sim, Ricardo. Só para você ter uma ideia, a cúpula principal do templo, que é onde fica localizado o altar, ela tem mais de 50 metros. E as laterais, elas possuem de 20 a 22 metros de altura. Então é uma igreja muito, muito, muito grande nas dimensões. Então esse tempo de decaimento, ele acontece só na área interna. Nas áreas externas é um lugar aberto, então a gente não tem nenhum tempo de reflexão lá. Isso é basicamente no interior da igreja. Ok, Diogo. Acho que não temos mais perguntas. Nós temos a base dos contatos das pessoas que estiveram no webinar. O webinar vai ficar gravado, nós vamos fazer a promoção disso aí, porque é muito interessante todo o projeto. Vamos enviar para o Diogo a base de dados dos contatos das pessoas registradas para que o Diogo possa entrar em contato com eles, caso as pessoas tenham mais perguntas ou caso tenham algum desenho que precisem de ajuda profissional do Diogo, da Loudness, do Marcos Paulo, de todas as pessoas da Loudness. Eu quero agradecer novamente para eles, para a Loudness, para o Diogo. Muito legal a apresentação, gostamos muito, o projeto é muito interessante, muito grande, como falam do Brasil, um dos mais grandes do mundo. Eles também têm feito o estádio de Brasília, como o Diogo falou no começo, e tem muitos projetos interessantes. Então, convidamos vocês a entrar em contato com eles, caso tenham algum projeto de acústica ou som em espaços grandes, porque vocês estão vendo que eles são especialistas. Novamente, convidamos vocês todos para a feira do 11 a 13 de maio.
São Paulo Center em São Paulo. E muito obrigado a todos pela assistência, por registrar-se para o webinar. Vamos ter mais um webinar em mês de abril. Temos dois temas, pode ser eventos, live events, sistemas ao vivo, ou mais outro tema interessante e ainda não decidimos, mas vamos informar vocês oportunamente sobre isso. Muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau, tchau. Ok, eu gostaria de agradecer a todos também a presença, colocar a Loudness à disposição para qualquer dúvida. Vocês têm o meu e-mail aí. Se houver qualquer tipo de dúvida a respeito dessa apresentação ou de outros projetos, por favor, sintam-se à vontade em perguntar. A gente gosta muito de compartilhar informações e projetos para a melhoria do nosso mercado de áudio aqui no Brasil. Muito obrigado.